Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, como ele disse, nós entramos na parte 8 do nosso estudo da Epístola de Tiago. E como nós conversamos na última vez, nós terminamos falando sobre a fé sem obras. Então, Tiago, ainda no capítulo 2, logo em seguida aquilo que vimos no nosso último encontro, Tiago escreveu: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Compreende? Então, para Tiago era bastante claro isso, que a fé sem obras é morta. E Paulo, ele confirma Tiago na sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, quando ele diz assim, Paulo escreveu: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Porque Paulo entendia que a salvação não se dá só pela fé, mas pela fé com obras. E esse pensamento, ele serve para todos os cristãos, assim como para todos os não cristãos, e está de acordo com o pensamento dos apóstolos. Então, do mesmo modo, aquele que se diz cristão, eu sou cristão, mas não faz o bem, não está em sintonia com Cristo, com certeza. Tanto é que o Mestre Jesus, em Mateus, no capítulo 5, versículo 16, o Mestre nos disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O próprio Mestre: glorifiquem a vosso Pai que está nos céus através de quê? Das vossas boas obras. E também o Mestre Jesus nos isentava das boas obras. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 12, ele diz também: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Compreende? Então Pedro não via o crer de a salvação independente das obras. Também não. E isso aí não é somente pela fé, única e exclusivamente, que transforma aquele que crê em filho de Deus. Não é apenas a fé. Existem algumas condições, alguns requisitos que precisamos preencher. Não basta apenas ter fé. Por isso está escrito no Apocalipse, no capítulo 20. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Olha as obras aí. Então, gente, a gente conclui que os apóstolos de Jesus, simplesmente, eles não ensinaram a graça e a fé de maneira como é ensinado em várias religiões que se intitulam cristãs. O que me salva é a fé. Não. O que os apóstolos, que Tiago, que Pedro, que Paulo, que o Mestre Jesus mesmo dizia: a fé com obras, as boas obras. Então, esses apóstolos, eles não descartavam, absolutamente não descartavam as obras do bem, porque eles consideravam as obras do bem como uma condição fundamental para você concretizar a sua fé. Olha a inversão. A obra do bem concretiza a minha fé. Aí sim eu posso obter a minha salvação. Porque uma crença que nós nascemos com ela, uma crença, vamos dizer assim, inativa em nós,
não era uma fé verdadeira. E os apóstolos, se posicionando dessa forma, eles estão de acordo com o Espiritismo. Não é verdade? Por quê? Porque a cada um segundo as suas normas. Não é assim que a gente aprende a doutrina espírita? Aí, mas alguém poderia contestar, né, dizendo assim: ah, mas se essas obras eram feitas sob a crença de Jesus, isso não garantiria em si a salvação de uma pessoa que não fosse cristã. Imagina. Então, quer dizer, esse sujeito faz as boas obras, né, mas não é seguidor de Jesus, ele não tem chance de se salvar. Não é isso. E ainda argumentam assim, entendeu? Isso não contraria o ensino espírita do fora da caridade não há salvação? Olha, argumentos deles. Porque nós sabemos, pelo estudo da doutrina, que quanto mais o indivíduo estiver sintonizado com as obras do bem, mais ele estará em sintonia com o Mestre Jesus. Porque mesmo não acreditando no Mestre Jesus, ele age como se acreditasse. Vocês querem uma prova disso? Vamos lá. Está lá em Lucas, no seu capítulo 9. Está descrito assim: e respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe o proibimos, porque não te seguem conosco. E Jesus lhe disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Compreende? Eu me lembro de uma certa feita, quando estava tendo naquela época do Chico, aquela briga entre católico e protestante, né, uma discussão boba, né? Infantil até. Aí o repórter perguntou para o Chico: Chico, quem é que vai para o céu primeiro? Imagina o céu. Quem é que vai para o céu primeiro, o católico ou o protestante? Aí o Chico respondeu: o ateu bondoso. Compreende? Eu não preciso de rótulo para fazer a obra do bem. Não preciso nem acreditar em Jesus. Basta que eu faça o bem de acordo com a vontade dele. Eu sou discípulo dele sem nem acreditar nele. E certa feita, Paulo, o apóstolo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 2, ele escreveu assim: porque quando os gentios que não têm lei, se referindo à lei judaica, tá, gente, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-nos, quer defendendo-nos. Porque havia os gentios que obedeciam à lei judaica e não eram judeus. Então, mesmo não sendo judeus, eles obedeciam, viviam lá e obedeciam à lei judaica. Então, Paulo escreve que assim eles faziam porque era esta lei, não era a lei imposta a eles, essa lei já estava no coração deles. Compreende? Há tanta gente fazendo bem no mundo e nem acredita em Deus, como disse o ateu. E Tiago continua ainda no capítulo 2. Aí ele fala assim: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Lembra que Abraão botou o filho dele lá e tal? Bom. Então Jesus, nós sabemos assim, nesse pedaço aqui, ele é bonito por isso, porque ele nos dá a entender que Jesus é o Cristo de Deus, claro. Nós sabemos que ele é o governador do planeta Terra. Então, gente, todos os seres que habitam a Terra, tanto encarnados como desencarnados, estão sob a autoridade do Cristo. Quer queira ou quer não queira. Então, você me diz que os três querem só Deus, fazem bem, mas os demônios também não creem, estremecem. Então, embora
diferentes religiões. Só existe um Deus, só existe um Cristo planetário. E todos os homens, encarnados ou desencarnados, não importa, que se aproximam dele, do Cristo, pela prática do bem, são seus discípulos, mesmo que não acreditem nele, mesmo que nem tenham conhecimento dele, aquela encarnação. Compreende? Então, Tiago, lembrar sempre isso, que Tiago estava escrevendo, gente, em primeiro lugar, para aqueles cristãos que estavam vindo do judaísmo. Eram judeus que se converteram ao cristianismo. Então, esses judeus que se converteram ao cristianismo, eles traziam lá no inconsciente deles, já bastante cimentado dentro deles, aquela necessidade da prática religiosa através da observância de certas atitudes exteriores, que são bem mais fáceis, né? Então, a manifestação da fé dessa gente não levava em conta, por exemplo, as atitudes de incoerência igual com aquilo que era pregado nas reuniões que eles faziam para estudar as Escrituras. Compreende? Eles se reuniam, estudavam as Escrituras, viam que era o certo e o errado, nossa, que bonito, entrava na cabeça, sabia até de cor. Mas quando era para ser colocado em prática, eles não viam essa necessidade. É aquela história de que prega uma coisa, fala outra. Como já aconteceu, a experiência pessoal, né, de alguém perguntar assim, mas vem cá, vocês, esses palestrantes todos, fazem tudo isso que vocês pregam? Ô meu irmão, quem dera. Se eu conseguisse praticar, já tivesse condições de praticar 100% tudo que o Mestre Jesus recomenda, vocês acham que eu estaria aqui encarnado na Terra? Compreende? E eu falo isso para todos os outros palestrantes também. Nós talvez sejamos aqueles que mais devemos. Então, gente, naquela época, a doutrina nascente, que era o cristianismo, que surgiu a partir dos ensinamentos de Jesus, ensinava o contrário para essa gente. Ou seja, as atitudes exteriores não têm valor nenhum. O que importa é o sentimento que vai aqui, ó, dentro do coração. E mais ainda, a aplicação desses ensinos que são trazidos para nós, daqui, né, nós entendemos com a cabeça, aí nós passamos a utilizar esses ensinos e a vivenciar esses ensinos na nossa vida diária. Não basta conhecer a doutrina, não basta conhecer o Evangelho, se eu não praticá-lo no dia a dia, tentar aplicá-lo no meu dia a dia, de nada, de nenhuma valia terena. E esse alerta, ele é extremamente atual, né? Nós vivemos num tempo, nesse momento que estamos vivendo, há um crescimento muito grande dessas propostas religiosas variadas, né? Cada dia que se passa, funda-se uma igreja, né? Dizendo-se cristã, e há uma expansão realmente do cristianismo pelo mundo. Mas as correntes espiritualistas, elas se ampliam através da divulgação de massa. É impressionante como se busca a espiritualidade nos dias atuais, ainda mais nesse nosso mundo globalizado. Os espiritualistas, então, alguém fala alguma coisa interessante lá no Japão, daqui a pouco está lá no teu WhatsApp, está no YouTube, não é verdade? Hoje é muito fácil a gente captar as informações. Mas de que adianta tudo isso? Se a criatura, o ser humano, que é o objetivo do maior cuidado do próprio Cristo, não implementar em si estes valores renovados, né? De que adianta tudo isso se a própria criatura não melhorar o nível dos seus sentimentos, não trabalhar em cima da sua reforma íntima? Não adianta nada. E lembrar que o Evangelho, ele não pode ser um ponto de discórdia entre religiões diferentes, entre seitas diferentes, entre modos de interpretação diferentes. Não pode. O Evangelho tem que ser, acima de tudo, um ponto de união. Os seus seguidores podem ser divergentes em muitas opiniões, mas ele não pode ser um ponto de discórdia, mas sim um ponto de união. Porque o próprio Mestre nos disse isso, e está lá em João, no capítulo 13. O Mestre falou assim: um novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. E também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Está vendo como é que Jesus ensinou? É como se ele dissesse que a verdadeira obra, a obra não é externa. A verdadeira obra é a da transformação da criatura em homem de bem, como Allan Kardec bem colocou, não é? É nos transformar, a todos nós, em homens de bem. É como se fizesse uma diferença entre obras da fé, significando aquela atitude que a gente começa a ter após a transformação íntima, realizada aqui, ó, dentro da criatura, uma vez que ela recebeu a proposta do Cristo, do Evangelho, e ela está trabalhando aqui dentro, para melhorar. Ele diferencia das obras da lei. A lei é minúscula, ou seja, aquelas obras que significam uma atitude que é imposta pela ortodoxia religiosa. Por exemplo, sem críticas, análise. Eu não preciso ajoelhar para rezar ao meu Pai. Eu não preciso fazer o sinal da cruz. Eu não preciso fazer um gol de levantar as mãos para o céu. Nada disso. Eu não preciso de atitudes externas. Quando você for orar, entra no seu quarto e ora em secreto. Porque o teu Pai que te vê em secreto te louvará. Compreendo. Eu não preciso espalhar. Eu não preciso ir no grupo das lamentações e mostrar ali, dentro daquele trocinho, balançando a cabeça para que todos vejam. Compreendem? Não são as atitudes externas. É isso que ele diferencia. Compreenderam, gente? Até aqui? Direitinho? Então, lá, Tiago continua, ainda no capítulo 2. Ele fala: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Olha, quando você vai, tem fé, realiza as obras, elas se retroalimentam. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe dado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Nesse ponto, até coloquei aqui lá dentro, a gente pode responder, será essa pergunta aqui? Porque muitos julgam apenas com os olhos do corpo, não estão vendo a pessoa por dentro. Então, será que nós temos a capacidade de julgar alguém no que diz respeito às obras que ele realiza? Aonde? Na sua intimidade, pelo simples fato de ter fé. Olha, vamos raciocinar. Você acredita? Acredita, eu tenho fé. Ótimo. Tem fé nada, rapaz. Esse sujeito aí não faz nada de bom. E sai na linha do sujeito. Você sabe que a batalha que ele está dentro dele, porque eu só vou fazer as obras externas quando as internas tiverem sido feitas. Porque é a reforma íntima que a gente tem que fazer primeiro. Né? E nós sabemos que a evolução da consciência, ela se realiza aos poucos, gradualmente. E é no decorrer de muitas encarnações, não é numa só. Não é nessa encarnação que nós vamos virar, qualquer um de nós aqui, espíritos puros só nessa encarnação. Isso é impossível. Quantos milênios a espiritualidade superior esperou por cada um de nós para que a gente tivesse coragem de sentar num banco como hoje e ouvir uma palestra ou querer vivenciar o Evangelho? Não é? Muitos que estão atrás de nós. Então, cabe a nós termos paciência. Porque muitas vezes alguém que hoje, até por vigilância, né? Nós julgamos assim: sem obras dignas da fé que esposa. Ou seja, o sujeito fala uma coisa e faz outra, ou como faz de forma perfeita aquilo que ele prega. Quem sabe? Você está dentro dele? Você sabe o que ele traz dentro dele, as complicações que ele tem, seja na área da sexualidade, na área das drogas, seja na criminalidade, não importa. Não importa. Eu fiz a palestra no outro centro, eu falei para ele assim, né? Sem parecer grosseiro. É fácil para nós que estamos aqui, se não tomamos banho, ainda vamos tomar. Não é verdade? Vamos chegar em casa, se não jantamos, vamos jantar. Estamos com a roupinha limpa, a nossa casa, a nossa cama, o nosso travesseiro.
Não é isso? Então, para nós, é fácil a gente dedicar uma parte do nosso tempo a nos espiritualizarmos. Mas quantos não têm o básico ainda? É tão difícil para eles, porque então a gente tem que ter essa paciência. E quem sabe se esse elemento, né, que nós estamos criticando, ele esteja se ajustando a uma fé. Mesmo que essa fé seja contraditória, ele está se ajustando a ela. Ele está tentando desativar componentes de grande importância no psiquismo dele. Quem sabe ele não está se preparando para que num momento próximo, ou um pouquinho mais adiante, né, talvez até mais oportuno, ele comece a realizar as transformações de base. Quantos marginais os nossos irmãos evangélicos conseguem modificar? O primeiro passo. Eu não faço mais crime, agora eu estou aqui com o terno suave, com a Bíblia embaixo do braço, cheirando a suave, mas está com a Bíblia. Não é um passo, gente. É um passo. A gente tem que ter esse amor por eles. Porque nós já passamos por todas essas etapas, agora estamos com a graça de Deus aqui. Então a gente não pode qualificar essa transformação que opera silenciosamente na intimidade da criatura como sendo uma boa obra no campo da fé. Não pode considerar essa transformação que está ocorrendo dentro dele. Eu já não vou fazer o mal, agora eu sou seguidor do Cristo. Rapaz, já é um passo de campo texto. Isso aí já não é uma boa obra no campo da fé, porque a obra começa dentro. E não vai ter ótimas implicações no desenvolvimento dessa pessoa? Não vai ter um Deus importante na evolução dela? Claro. Então é preciso que a gente compreenda a necessidade de termos paciência quando o assunto for a educação do Espírito para Deus. Jesus nunca criticou da forma que nós criticamos. Até porque o bom educador, ele nunca pode ficar ansioso em relação ao educando, querendo ter resultados precoces. Não. Porque o aperfeiçoamento é o fruto dos séculos. Ok? Então, a gente acredita ser correto afirmar que fé e obras são temas a serem trabalhados, mas assim, com muito cuidado. E que um não pode ser dissociado do outro. Fé e obras. Tá bom até aí? Então vamos lá. Vamos lá voltar para o Tiago, ainda no capítulo 2. Tiago diz assim: vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Aí, depois de falar de Raabe. Cai naquela mesma história que nós falamos agora atrás. Aquele que é cristão, ou diz que é cristão, mas não faz o bem, ele não está em sintonia com Cristo. Né? Então, aqui a questão não é uma oposição entre a fé e as obras, mas sim, o que Tiago nos apresenta é a distinção entre uma fé viva e uma fé morta. Porque Tiago nunca, na epístola dele, ele afirmou que as duas obras sozinhas nos podem salvar. Não, não é isso. A fé não é obras, é a fé viva. Então ele assinala com bastante clareza que a fé viva e real se manifestará nas obras do bem, nos atos de compaixão. Né? E qual é o proveito? De novo, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras. Porque quando alguém diz que tem fé, o que ele ou ela tem, na realidade, é um assentimento, é uma aceitação intelectual. Assim, ele passa a concordar com certos conceitos, um conjunto de ensinamentos cristãos, intelectualmente ele aceita aquilo ali. Eu conheço gente que sabe a Bíblia de cor, mas é uma fé incompleta, porque só para ali. Ela não tem as obras. Ela não modificou o ser que aprendeu tanto. Mas já tem muito forgado e muito será cobrado. Então a fé verdadeira é aquela que transforma a nossa conduta. A fé verdadeira é aquela que nos leva a nos corrigirmos, a nos melhorarmos, a nós fazermos a nossa reforma. É aquela que controla o que nós vamos falar. Né?
Já falamos que Tiago dedica quase um terço à maldição da língua, né? Nós pegamos também. A fé verdadeira é aquela que muda até os nossos pensamentos. Porque se as nossas vidas ficarem do mesmo jeito, de antes de conhecer o Evangelho e depois, ficarem inalteradas, né? Ora, nós vamos mostrar o quê? Nós não acreditamos verdadeiramente, né, naquelas verdades que dizemos que acreditamos. Compreende? Na realidade, a gente não acredita. E o Novo Testamento, ele não fala de uma justificação através de uma profissão de fé, não. Ou então de uma afirmação de fé. Não, eu tenho fé. Então, isso aí foram os padres que vieram aqui para os índios e fizeram a cacetequese, que bateram neles todos, não é? Os índios. Como é que eu vou empurrar fé para alguém? O que o Novo Testamento ensina é a justificação através da concessão de uma fé verdadeira, ou fé viva, como chama Tiago. Porque essa fé morta não indica uma fé que eu possuía e que morreu. Ah, rapaz, eu tinha muita fé, mas agora morreu, acabou, não tem mais. Não. A ideia sugere uma fé que nunca existiu de verdade. Uma fé que nunca teve uma vida verdadeira. Por si só. Então Tiago, ele não compara a fé com as obras, mas a fé genuína, viva, verdadeira, com a fé morta. Porque a fé morta crê em Deus, lembra? Rapaz, o diabo também crê. A fé morta crê em Deus, mas ela se prova ser uma fé inútil, porque a convicção mental, ela não torna o serviço cristão um ato de vida. Eu sou cristão. Então haja como Cristo, não é? Então a gente aprende tudo isso, chega lá fora, a gente não se esforça por agir como ele, ou pelo menos tentar. Garanto que nós não vamos conseguir fazer como ele fez, mas a gente vai dar cada passo gigantesco cada vez que tentar. Então essa fé morta, né? Além de não ter valor nenhum nessa vida, ela também não vai salvar ninguém. Por quê? Porque eu não tenho vontade de ter a fé viva, então eu não faço nem as obras do bem. Uma fé morta e sem obras. Atos de serviço amoroso. Ah, não, eu vou fazer os atos aí de serviço amoroso e tal, para poder ficar com a consciência tranquila. Não vai substituir a fé em Cristo. Não vai. Se você faz por amor algo que Cristo ensinou, você. E embora Deus possa ler no coração de todos nós, a nossa única visão do coração vem o quê? Através do que nós produzimos. Porque a gente pode falar o que for, mas são as nossas obras que falarão por nós. Não é verdade? São as nossas obras que nos justificam. E Jesus usou esse mesmo verbo lá em Lucas, ó, no capítulo 7, quando ele disse assim: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Justificada, isso é, demonstrada como uma sabedoria genuína, através dos resultados, através das obras. Então, justificar aqui não significa estar reconciliado com Deus. Não, longe disso. Demonstra, sim, a veracidade do que você afirma. Eu estou fazendo minhas boas obras e prego isto. Olha, estou me esforçando para que minhas obras sejam melhores. Opa, eu estou me justificando. Me justificando a Deus. Como aconteceu com Abraão, passou a ser chamado amigo de Deus. Lembra, né? E Tiago faz menção em nome de Raabe, né? Essa Raabe é uma história bem conhecida pelo povo judeu, tanto que Paulo, na sua carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 31, ele diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Os espias, né? Quem era Raabe? Isso era da cultura deles. Eles todos sabiam dessa história. Por isso que foi colocado por Tiago. Raabe era uma mulher estrangeira pecadora. Não era de Israel, não era judia. E ela era da mais baixa escala social. E Tiago não aprova a ocupação de Raabe, a meretriz. Mas o que ele aprova é a fé que ela demonstrou quando foi ajudar os espiões de Israel. Raabe era uma jovem que vivia em Jericó. Naquela época, Israel estava se preparando para conquistar Canaã. E quem comandava
a tropa de Israel era Josué. Tá certo? Então, todo o povo de Jericó que ia ser invadido estava com medo, né? E estava se preparando para lutar contra Israel, porque os judeus iam chegar e invadir lá. E Raabe, ela morava lá em Jericó, e ela era uma prostituta cultural, porque era muito comum naquela cultura pagã dos povos ao redor de Canaã. Ou seja, era uma meretriz apoiada pela, entre aspas, né, pela religião deles, como eles entendiam. Era uma meretriz cultural. E era a pior forma de prostituição, porque tinha justamente essa sanção, né, religiosa. E para os judeus, todo o dinheiro ganho da prostituição era proibido de entrar no templo como oferta ao Senhor, porque era um dinheiro sujo. Essa era a cultura dos judeus. Mas apesar de tudo, a misericórdia de Deus alcançou o coração de Raabe, né, dessa mulher jovem de Jericó. A cidade dela estava condenada, né? Então o que ela fazia, segundo os judeus acreditavam, era abominável diante do santo Deus de Israel. Josué, que comandava o exército de Israel para invadir Jericó, ele mandou antes 2 espiões para observarem a cidade. Aí os espiões olharam, traziam o relatório para eles, como é que estava tudo lá, para que ele, Josué, pudesse montar uma estratégia de invasão, de domínio. Então, 2 guerreiros entraram em Jericó e foram pernoitar na casa de Raabe. Ela, entretanto, reconheceu que esses 2 eram israelitas. E escondeu esses 2 espiões lá no terraço, no meio de umas canas de linho que ela tinha arrumado lá no terraço. Aí, quando os soldados de Jericó chegaram a mando do seu rei, foram até a casa dela para procurar por eles, começaram a bater de casa em casa, ela falou: não, eles estavam aqui sim, mas eles já foram embora. Na altura do campeonato, já devem ter ultrapassado até o Rio Jordão, já devem estar longe de só. E assim ela livrou os espiões da morte. E naquela noite, Raabe, ela abriu o coração para aqueles 2 espiões, dizendo para eles: bem sei que o Senhor, Deus de Israel, o Senhor lhes deu esta terra, e que o pavor que me infundis caiu sobre nós. Olha o que ela pede para eles. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida de meu pai e minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tenho, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então nós podemos perceber que Raabe não pensava apenas nela, na sua salvação individual. Ela podia ter feito um acordo com eles, né? Ó, se vocês me invadem, mata todo mundo, faz o que vocês quiserem, mas me livram. Ela podia ter feito isso. Ou até ter fugido dos espiões, né? Aí deixava Jericó entregue ao ataque dos israelitas. Pois bem, mas Raabe, ela amava a sua família, seus pais e irmãos foram carinhosamente lembrados naquele momento de tensão. Agora, em nosso mundo individualista, né, e materialista, tremendamente materialista, egocêntrico, será que hoje nós encontramos muitas Raabes ainda no planeta? Será? Quando a gente recebe um presente especial, um talento da misericórdia de Deus, será que nós lembramos da nossa família? Será que nós dividimos as dádivas que Deus nos tem concedido, levando junto conosco a família? Né? E quando eu falo nós, não é só nós na sala, não. Nós, como humanidade, tá, gente? Então nós percebemos também que Raabe, ela agiu com fé, arriscando a própria vida. E sabe como é que ela fez? Ela morava, a casa dela ficava na muralha. A muralha que cercava a cidade. A casa dela ficava na muralha. Aí ela abriu a janela, do lado de fora da muralha, desceu os 2 espiões pela corda. Né? Então assim que foi que eles conseguiram escapar. E agora, Raabe
pensou, penso eu, a partir daquele momento em que ela se encontrou com os espiões judeus, porque ela tinha esperança. Raabe tinha sonhos. Ela ia fazer parte do povo de Israel. E já amava o Deus de Israel, aquele Deus invisível, que era santo, justo e bom. Raabe não precisaria mais se prostituir, porque isso não tinha mais sentido para ela. Pelo contrário, ela podia sonhar, até mesmo com um marido, um lar, uma família em Israel. Né? Essa é a história de Raabe. E muitos anos depois dessa história, o Senhor disse, está lá em Mateus: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa é a lei do universo. Raabe realmente alcançou a misericórdia de Deus. Ela e a família dela todinha foi salva. Ela foi salva junto com a família toda, como ela pediu para os espiões. As muralhas da cidade foram todas destruídas, menos um pedacinho que ficava na casa dela. Imagina. Então a Raabe, ela demonstrou uma genuína fé. A fé que Tiago aprovou. Uma fé ardorosa, uma fé profunda, uma gratidão pela salvação dela. E o testemunho dela foi aprovado. Tanto é que ela veio a se casar com um dos príncipes de Judá. E acreditem, ela recebeu a bênção de participar, sabe de quê? Da genealogia de Jesus. Por isso, Raabe é tão importante. Finalizando então a nossa narrativa, é de lembrar, gente, a fé sem obras é morta. Quando a fé é viva, ela nos modifica. Então vamos nos lembrar de Maria de Magdala, vamos nos lembrar de Paulo de Tarso, vamos nos lembrar de todos aqueles que de alguma forma deram uma guinada na sua vida por acreditar, entender, amar, acreditar aqui dentro, jogar para dentro a mudança deles e para fora com as coisas externas. Vamos começar com as nossas obras internas. Elas são fundamentais. Porque quando nós entramos em contato com o Evangelho, nós sentimos que temos que mudar. Muitos fogem, porque fogem da mudança. Mas quando nós aceitamos o Evangelho, não só no cérebro, mas no coração, essa vontade de mudar começa a aumentar, porque ela vai nos cobrando, a consciência vai nos cobrando, é assim. Aí nós passamos a ser considerados como vivos, ou como aqueles que despertaram. Por isso, o Mestre Jesus disse ao mancebo: não, deixai os mortos enterrarem os seus mortos. Se você quiser me seguir, pega a sua cruz e siga. Até lá, eu desejo a todos muita paz. Que a paz seja com